Olá, taurinos e taurinas de todas as querências, sejam muito bem-vindos ao canal Ilha Mágica Magic Island Tarot. Eu sou a terapeuta Renata e tô aqui para fazer a tua leitura geral, intuitiva, terapêutica e atemporal. O que você precisa saber hoje? Gostamos disso, hein, Touro? Gostamos muito disso. Mais uma para Touro. Esse aqui é o oráculo mágico das runas. A primeira runa que pulou pra gente é Souelo. Souelo, sucesso, sol, vitalidade, razão, ligação com o divino. A chama do divino acendendo na vida de Touro. No desafio, caiu em vaz, regeneração e luta, tá? Então, o que impede teu sucesso hoje é um processo de cura. E aqui veio o Manás, ponto de partida ego, taurinos e taurinas que se sentem completamente bloqueados porque tem uma dificuldade na cura da sua criatividade. Talvez em algum período da sua vida você tentou ser criativo e isso não saiu como você gostaria, né? Ou você não se sente criativo, criativa, você não se sente uma pessoa com capacidade de persuasão, por exemplo, tá? É como se tivesse uma barreira, um abismo entre a tua comunicação, entre aquilo que você quer dizer para as pessoas e aquilo que as pessoas compreendem, e você ainda não entendeu como lidar ou como superar essa barreira. Eu não gosto que fica sombra. Deixa eu ver se eu consigo botar outra lâmpada aqui perto da gente. Que melhore. Será? Será que melhorou? Espero que sim. Vamos lá, o que mais que Touro precisa saber hoje? O que mais que Touro precisa saber hoje? Vamos lá, taurinos e taurinas. Touro, não esqueça de se inscrever, deixar uma curtida, comenta bastante aqui, eu sou o sol. Eu sou o sol, acenda o sol na sua vida. O sol também fala muito pra gente do que aquilo que tá oculto vai ser revelado, tá? A gente tem duas cartas falando de regeneração. Aqui nessa carta de evolução fala de um processo de sociedade, tá? Também fala de ego. Você pode estar lidando com uma pessoa talvez difícil, talvez hostil até. É isso? Me conta aqui. Me conta que eu gosto de saber. O que mais que Touro precisa saber? 3 de terra, um processo de aprendizado, tá? De novo fala de criatividade, a gente tem duas cartas falando de criatividade, só que aqui no tarô vem falando de aprender a ser criativo, tá? Para algumas pessoas a criatividade é uma coisa natural, vem com ela, e para outros de nós, assim como eu também, né? É algo que a gente precisa desenvolver, a gente precisa de um ponto de partida. Talvez a tua dificuldade aqui, Touro, é tentar ser criativo do zero, e aqui tá falando, você não vai ser criativo do zero, você vai desenvolver a sua criatividade a partir de alguma coisa. Aqui veio um 10 de ar falando de um intenso sofrimento, um intenso sofrimento que chega ao fim, tá? E chega ao fim com uma partida. Pode ser a tua partida ou a partida de alguém. Mudança significativa. Pode ser uma mudança física, tá? Então você mudando sua aparência, mudando de casa, mudando de emprego, mudando algo significativo, mas também pode ser algo significativo interior, sutil, mudando um paradigma, uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, tá? Explorando outras habilidades e outras opções. Preste bastante atenção às sincronicidades, tá? Pode ser que o universo te apresente alguém que pode resolver o teu problema. 2 de água, valete de ar e as de terra. 2 de água, é uma parceria, tá? É um encontro, é alguma coisa que precisa acontecer e começa de um jeito meio torto, valete de ar, tá? Então provavelmente é uma conexão que ela não é aquele love is in the air, sabe? Ela começa em algum tipo de atrito. E as de terra, é um atrito, uma informação desafiadora que abre o fluxo da abundância para Touro.
tem que ser difícil, né, Touro? E como é difícil a vida do taurino e da taurina. Como é difícil. Eu tenho bastante taurino na família. Acompanho bem de perto aí os dramas de touro. Ó, tem uma carta virada aqui no meio. 2 de fogo, duas cartas de decisão. O 2 sempre representa dois caminhos que a gente pode seguir, tá? Principalmente o 2 de fogo. O 2 de fogo fala que a gente tem oportunidade de novas parcerias ou contratos ou voltar a ser o que a gente era antes. Estamos num período de Mercúrio retrógrado, que é um convite universal para a gente revisar coisas, né? Coisas que a gente abandonou, projetos, situações, versões nossas que a gente se desidentificou, tá? Então aqui você vai ter algum tipo de opção ou de momento de escolha de voltar a ser o que você era, se reconectar com quem você já foi um dia ou estabelecer uma nova parceria. É ou, tá? Aqui a mensagem, né, do 2 de pausa continua avançando, seja lá o que isso for, tá? Seja lá o que isso for. Cavaleiro de água e a roda da fortuna, bastante favorável para a grande maioria dos taurinos, não é se reconectar com quem você já foi. A maioria vai escolher aqui as novas parcerias, o desconhecido, aquilo que você não viveu. Tem uma saturação aqui, o 2 de ar lá em cima, o 10 de ar lá em cima, fala de alguém que está cansado, né? Não quer mais viver as mesmas coisas, não quer mais cometer os mesmos erros, né? Quer seguir em frente. Vamos lá, vou abrir agora o tarô dos magos para a gente clarificar essa situação. Clarifica para mim o 3 de terra. 3 de terra, desenvolver criatividade, prestar bastante atenção em detalhes, em documentos, ouvir com bastante atenção, né? Para a gente aprender, a gente tem que ouvir. Opa! 7 de pentáculos, tá? Ouvir e ter paciência, ouvir e ter paciência. Algum conhecimento que chega para você de uma forma que você não tá esperando, tá? E ele demora, ele não vai ser entregue completo para ti. Sabe quando você tem aquele momento ahá, mas aí você precisa continuar refletindo, tipo, você tem uma ideia e aí você tem a ideia inicial, tá, mas e como que eu aplico isso? Como que isso vai se desdobrar? Quais são os prós e os contras? Eu preciso pegar um papel e caneta e começar a anotar para não perder o fio da meada? É esse momento, tá? Só que esse momento é um momento que se estende, que se expande. 4 de paus, o 10 de ar com 4 de paus. A saída desse fundo do poço que você tá, metaforicamente, ele é através das parcerias. E não é você buscando parceria, é você ouvindo as parcerias que você já tem. Não necessariamente você vai seguir os conselhos delas. Pode ser que quando você parar para prestar atenção no que está sendo dito, você encontre o erro. Entende? Mas você vai precisar parar para ouvir. A gente tem duas cartas pedindo para você parar para ouvir. 7 de copas. 7 de copas com o carro, que é um 7. Cuidado para você não fazer movimentos baseados por ilusões, né? Faça movimentos com aquilo que você tem de seguro e de garantido. Não se lance, não se jogue no desconhecido. Tem risco até de um desperdício emocional aqui, você se sentindo mais desgastado do que antes. Deixa eu botar para cá para eu conseguir enxergar o que tem embaixo ali. 2 de água com a carta da força. Fala de uma resistência. Pode ser uma resistência A carta da força com 2 de água é você resistindo a formar novas parcerias, você evitando, você fugindo. Ah, não, eu quero ficar sozinho. Não necessariamente é romântico, tá? Mas pode ser alguém que já fez tantas escolhas que não deram certo, eu me identifico com isso, tá? Principalmente no campo profissional. Já contratei pessoas que não deu certo, já contratei fornecedores que não deu certo, prestadores de serviço que me deram golpe. Então a gente acaba pensando assim, nossa, eu contratei tanta gente e só deu certo aquilo que eu fiz sozinho. Então eu vou fazer tudo sozinho. Não é o caminho, tá? Pro taurino, taurina que se conectou aqui com essa leitura, teu caminho não é só, mas você precisa aprender a se desenvolver, né? A fazer as perguntas certas, a observar detalhes antes de se lançar numa nova parceria.
As de Fogo, e é uma parceria que vai dar muito certo. As de Fogo é o despertar do nosso poder pessoal, uma janela de oportunidade que se abre para a gente usar o nosso poder, né, para aquilo que a gente veio construir aqui nessa matéria, mas eu preciso estar com meu pé no chão, eu preciso estar pronto, né? Então aqui você precisa se preparar, se prepare ouvindo, né? 3 de copas com as de terra. Eu tenho 2 ases e duas cartas de número 2. A gente está no começo de algo que vem depois de uma finalização dolorosa. 10 de espadas, tá? Então, se você está passando por um intenso momento ou uma fase, não é só um momento, Renata, faz anos que eu tô vivendo de desafio em desafio, você está sendo preparado para começar algo novo. Só que todos os desafios que tu viveu te deixou com um pouco de medo, com um pouco de receio, uma descrença, né? Você está indo, mas você nem confia mais. Você nem acredita que vai dar certo em algum momento. Tem uma coisa aqui de alguém que perdeu a esperança. Precisa trabalhar nisso, tá, Touro? Precisa trabalhar nisso. Ouvir mais. Às vezes a desesperança vem da gente querer resultado imediato, mas não prestar atenção nos detalhes. Detalhes importam. Ó, tinha aqui primeiro um 5 de ouros, a carta da torre e a carta do hierofante. No fundo do deck, um 7 de paus. Você tá recebendo ataques que você nem sabe de onde vem, tá? Você sente, talvez até energeticamente, como se você estivesse sendo observado, perseguido, como se talvez você esteja tentando fazer as coisas todas em segredo, porque você tem essa sensação, né, de que alguém que tá te observando não tá torcendo por você. Aqui tá pedindo para você não entrar tanto nessa energia, nessa frequência de perseguição, porque quem te protege não dorme, né? Aqui eu tenho Hierofante falando de uma alta proteção espiritual. Então esse tempo, essa energia que tu gasta sentindo que tá sendo perseguido, que as pessoas têm inveja de ti, e quanto mais sucesso tu tiver, mais inveja vai existir. A única opção é não ter sucesso. Tá? Então, ou você aprende a lidar com a energia da inveja e não se deixar abalar por ela, ou vai ficar difícil realmente, né? Você vai se sabotar a cada passo do caminho. Aqui a torre fala daquilo que não é sólido vai ruir, seja na tua vida, seja na vida das pessoas que estão ao teu redor, aquilo que não tem base sólida vai pro chão. Aqui eu tenho 5 de pentáculos, falando do nosso inverno da existência, aquele período que nada cresce, que nada floresce, que a gente só sente frio e vazio, né? E esse período, ele é necessário para a gente descobrir o que de fato tem de valor, né? Aquilo que tem de valor persiste, resiste, carta da força aqui. Então, uma leitura bastante poderosa falando sobre o poder da insistência, da percepção. Não adianta você insistir feito um boi brabo sem prestar atenção no que está fazendo, só pisoteando a grama, tá? Os detalhes importam, Touro, os detalhes importam. Vamos lá, amados mentores, anjos de guarda. Próxima leitura para Touro. Qual a próxima leitura Touro deve assistir? Gêmeos. A leitura de Gêmeos, que te chamar a atenção pelo título ou pela capa, vai ter uma mensagem importante. A gente tem aqui também, ó, Vênus, que fala da forma como a gente lida com prazer, com finanças, o nosso status no mundo exterior, né, as coisas de valor. Vesta, nossa deusa interior, nosso centro espiritual sagrado, e a casa 1, que fala da nossa identidade. É sobre isso que a leitura de Gêmeos vai falar contigo. Vou deixar aqui uma leitura de sugestão aqui na tela, em algum lugar. Não esqueça de curtir, se inscrever, comentar e te vejo no próximo vídeo. Até lá!